Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo constatou queda de 40,73% nas vendas e de 62% no volume de contratos de locação assinados em janeiro em comparação com o mês anterior. Foram consultadas 29 imobiliárias das cidades de Ribeirão Preto, Brodowski, Sertãozinho, São Simão, Salles Oliveira, Cravinhos, Jardinópolis, Guariba e Mococa. Quando analisado o tipo de imóvel, a redução nas vendas foi de 50% para casas e apartamentos. Já nas locações, houve uma queda de 43% no aluguel de casas e de 57% no de apartamentos. Essa retração nos números pode ser observada também em outras regiões do estado de São Paulo. Segundo o Conselho, essa queda é consequência das taxas de juros muito elevadas. A pesquisa revela ainda uma preferência pela compra de casas com 2 dormitórios, área útil de 100 a 200 metros quadrados e valores até R$250 mil. Já entre os apartamentos mais vendidos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$250 mil para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 a 100 metros quadrados. Cerca de 63% das propriedades vendidas em janeiro estavam situadas na periferia, 20% em regiões nobres e 16% na região central. Quando o assunto é aluguel, o levantamento mostra que a faixa de valor preferida pelos inquilinos de casas na região de Ribeirão Preto foi de até R$ 2.500. A maioria das casas locadas em janeiro era de 3 dormitórios, com 50 a 200 metros quadrados de área útil. Já o valor de aluguel de apartamentos preferidos ficou na faixa de até R$ 1.500, para imóveis com 3 dormitórios e área útil de 100 a 200 metros quadrados. É impressionante o quanto que esse mercado é forte e o quanto ele impacta na economia. O mercado imobiliário, né, é um dos mais fortes de Ribeirão. A gente tem várias empresas tradicionais aqui operando, né, e vira e mexe, né, chega mais gente para trabalhar nesse mercado. Agora, o calcanhar de Aquiles, como mostra essa matéria, continua sendo a taxa de juros, né, no Brasil, a Selic, que desde o dia 1º de fevereiro está em 13,75% ao ano. É muito difícil uma economia reagir e começar a ter mais um volume de negócios maior com uma taxa Selic tão alta. O governo e o Banco Central, nesse momento, eles estão brigando, estão discutindo, né, para ver se a taxa cai nesses próximos meses. Porém, até agora a gente não tem nenhum sinal aí mais concreto de que isso vai acontecer. Eu conversando com um empreendedor da área imobiliária, ele disse, vai convencer aquela pessoa que tem dinheiro para investir no imóvel a deixar o dinheiro dele render com o juro desse, né? Então, não tem economia que dê conta disso. Revide. Ribeirão Preto foi a cidade brasileira que mais abriu novas empresas em fevereiro, dentre todos os municípios entre 500 mil e 1 milhão de habitantes no país. Foram 252 novos empreendimentos. O município também foi o que apresentou o maior saldo positivo no período, ou seja, menos empresas fechadas e mais abertas. Os dados são do Ministério da Fazenda e ainda destacam que Ribeirão Preto é hoje a cidade com mais empresas abertas dentre os municípios de médio porte do Brasil, totalizando 57.618 empresas em funcionamento. O levantamento considera as microempresas, pequenas, médias e grandes empresas. As MEIs não foram incluídas na pesquisa, que também mostra os setores que mais puxaram os números para cima. Encabeçando a lista estão as empresas que prestam serviços médicos, empresas de serviço de escritório e administrativos e de promoção de vendas, seguido por lanchonetes e similares. Murilo, então assim, você percebe, né, que Ribeirão realmente é uma cidade fora da curva, né? Então nós estamos sempre com números assim que são números diferenciados. Até essa matéria que a gente publicou no portal, o prefeito acabou replicando ela nas redes dele, o que demonstra assim que o prefeito fica bem feliz, né? Sim, né? Tudo que os municípios precisam hoje em dia, né, é ter um ambiente de negócios positivos. Porque justamente esse é um setor que o município não tem muito como impulsionar, né? O crescimento da economia depende muito do governo federal e alguma coisa do governo estadual, e os municípios
municípios pouco podem fazer. Mas os dados de Ribeirão Preto, né, mantendo a sua tradição, sempre são esses, são números, né, um pouco acima da média nacional. E veja que nessa matéria aqui, o detalhe é que não estão computadas as MEIs, né? E é impressionante, assim, o número de empresas nessa modalidade que foram abertas. Com essas dificuldades para conseguir empregos hoje, as pessoas estão tendo que empreender, algumas por vocação e outras até por falta de opção, né, de trabalho, estão precisando abrir novos negócios. Então, o que precisa aí é que os governos, né, deem apoio a essas iniciativas para que a economia se fortaleça. Revide. A Secretaria Municipal da Saúde alertou para a baixa adesão da população com 60 anos ou mais à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A orientação para as pessoas dessa faixa etária é que façam o agendamento e se vacinem. O público nessa faixa etária em Ribeirão Preto é de aproximadamente 100 mil pessoas e até o momento foram vacinadas cerca de 30 mil. A Prefeitura de Ribeirão Preto mantém o agendamento disponível pelo seu site. A vacina bivalente é uma vacina que se vale da tecnologia mRNA com 2 códigos genéticos. O imunizante leva partes dos vírus SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1 para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e se proteger contra a doença. Esses 2 códigos genéticos contemplam a cepa original da Covid e a variante Omicron, que é a predominante nas infecções recentes em todo o mundo. Bom, não vamos deixar de novo pedir para que as pessoas se vacinem, né? Com tanta vacina aí disponível, né? E tantos postos abertos aí para atender a população e continuam as pessoas sem se vacinar. Se pensar que são 70 mil pessoas, é muita gente, né? É muita gente, depois de tudo que a gente passou e depois das vacinas terem comprovadamente, né, controlado a epidemia de coronavírus. Eu, como farei aniversário no domingo, a partir de segunda-feira eu tenho direito à vacina e estarei lá num dos postos da rede municipal. Eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Revide. A Secretaria da Saúde iniciou no dia 9 de março as reformas estruturais na Unidade de Pronto Atendimento Leste, a UPA da Avenida 13 de Maio, porém manteve um atendimento normal aos usuários. Após as fortes chuvas dos últimos meses, surgiram vazamentos e infiltrações a partir do teto da unidade. Por isso, a reforma tem o intuito de reparar os danos e ampliar a capacidade de saída das águas das chuvas do telhado, o que implicará na troca de todas as telhas do prédio. Contudo, segundo funcionários do local, que não quiseram se identificar, manter o fluxo normal de pacientes sem direcioná-los para outros hospitais da cidade tumultuou ainda mais o local. Inclusive, pacientes preferenciais precisam aguardar em pé pelo atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, de forma preventiva, a recepção da UPA foi isolada para garantir toda a segurança dos usuários, embora a vistoria realizada pelos engenheiros tenha apontado que não há risco para quem estiver no prédio. O prazo previsto para a conclusão é de 2 meses. Nos dias 18 e 25 de março, a Biblioteca Padre Euclides promoverá uma feira de livros com obras custando a partir de R$10. A biblioteca, que está completando 120 anos, tem um acervo renovado com a venda dos livros em boas condições e preços acessíveis. O público que normalmente frequenta Padre Euclides é formado por estudantes, principalmente, e leitores de temas específicos, como incidência maior de jovens. Segundo Alfredo Rossetti, coordenador do acervo da biblioteca e da feirinha permanente, há obras de autores consagrados e de grandes editoras e tradutores. Revide. E a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, ouvintes do nosso Revidecast. Eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com alguns dos destaques do portal Revide. O Centro Paula Souza acaba de divulgar o calendário do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais, ETECs, para o segundo semestre de 2023. Para conferir as datas, basta acessar o portal Revide. Lá você encontra todas as informações referentes ao vestibulinho do próximo semestre. A Funtech está com vagas abertas para o curso de cuidador de idosos. As aulas são gratuitas e têm duração de 3 meses. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail secretaria@ff.sp.gov.br. Repetindo, secretaria@ff.sp.gov.br.
As demais informações estão disponíveis em www.revide.com.br. Acesse e confira. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula exclusivamente com a versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. A edição da semana traz na capa uma matéria sobre o projeto FADA, Família, Diversidade e Amigos, que vem desenvolvendo um importante trabalho aqui em Ribeirão Preto ao disseminar informações e acolher famílias de pessoas com síndrome de Down e outras pluralidades. A idealizadora desse projeto, a Sheila Dutra, mandou um recadinho aqui pra gente. Dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data está no calendário oficial das Organizações das Nações Unidas desde 2012, quando pioneiramente o projeto FADA também iniciou as celebrações desta data, que é uma data em alusão à trissomia do cromossomo 21, o que caracteriza a síndrome de Down, portanto, 21/3. Desde 2012, então, o projeto FADA celebra e faz vários eventos de conscientização, de lazer, de capacitação, tanto para familiares quanto cuidadores, profissionais e para as próprias pessoas com síndrome de Down, porque visamos sua autonomia e protagonismo. Muito se fez, mas muito ainda há que se fazer para a inclusão de fato dessas pessoas, assim como pessoas com deficiência de uma forma geral. Porém, esta data é alusiva à síndrome de Down para que tragamos visibilidade e darmos vez e voz a essas pessoas, justamente valorizando a sua capacidade, as suas potencialidades, respeitando sonhos, desejos e talentos, e não só olhando para o que não se pode fazer, e sim para as possibilidades. O projeto FADA também acolhe esses jovens, autodefensores, pessoas que já falam por si e entendem que não são especiais, não são anjos, não são, entre aspas, porque cada pessoa é única. Então a gente precisa respeitar essa pluralidade e essa singularidade. O projeto FADA também acolhe toda a comunidade, pessoas interessadas, simpatizantes, ativistas, militantes e entusiastas desse tema, justamente porque a inclusão, ela não é somente para pessoas que têm deficiência, mas também para toda a comunidade, porque em algum momento, alguma pessoa sofreu exclusão e ela precisa também desse acolhimento, dessa empatia. Além desse conteúdo especial, temos uma entrevista sobre os avanços conquistados aí nos direitos do consumidor, uma matéria sobre os riscos dos alimentos ultraprocessados para a nossa saúde e, na parte da cultura, muitas dicas de filmes e séries. A revista, como a Bel falou essa semana, é exclusivamente digital, então para conferir é só acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. A Farsa, no Prime Video. É um filme francês, é bem legal. Um filme que se chama A Farsa se trata de uma farsa. Ou seja, tem alguma coisa mentirosa nesse filme, nessa história. Óbvio, tá? É com a Isabelle Adjani, que faz o papel de uma atriz famosa francesa, meio afastada da cena, que tem um namorado jovem, bem jovem, que conhece uma outra moça muito louca. E é legal porque o filme começa num julgamento, já com tudo que já se passou, e aí depois vai contando a história e vai voltando. Mas um filme que se chama A Farsa é sobre uma farsa, como eu já disse. Mas eu tô tentando falar sem dar spoiler. Mas essa que é o grande lance do filme. Você vai construindo toda a rede de intrigas e coisas, de golpes na sua cabeça conforme a história vai sendo contada. E ela vai ficando complexa, cada vez mais complexa. Muito legal o filme. Eu gostei bastante. Eu recomendo. Eu esqueci de falar boa noite, bom dia, boa tarde no começo. Então vou falar no final. Bye. Tchau. Revide.
Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.